É muita gente boa, né? Assim, e para mim, de novo, não é demérito ser menos do que o time de 81. Para mim, é o maior time que eu vi na vida, no Brasil. Em 50 anos que eu vejo futebol, o maior time que eu vi do Flamengo 81 e 82 e também parte do 80, que era uma outra pegada. Tal. O time 19 é o maior time que eu vi no século, na vida. E esse tem a melhor campanha. Então, os 3 campeões do Flamengo, os 3 do Flamengo, incontestáveis. Não, e tem outra coisa, né? A gente sempre fala de maior e melhor. Sim. Agora, Mauro César Pereira, Nilson, eu tô falando muita besteira. Que se o Flamengo... Não, é verdade. Você recuou sem goleiro. Você levantou a bola. Você reclama a bola sem goleiro. Eu vou perguntar. Se o Flamengo for campeão mundial em cima do Real Madrid, esse Flamengo já é maior, não melhor que o de 81, porque ele tem 2 Libertadores. O de 81 tem uma. Ele tem 2 brasileiros, o de 81 tem 3. Flamengo, eu não tô falando melhor. Isso que eu tô falando. Não, você pode colocar Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Felipe Luiz. Eles estão nos 2. Os demais não, pô. Ué, como não? O Bruno Henrique tá também. O Bruno Henrique foi demais em 19. Você não tá entendendo? Jogou? Mas começou jogando. Mas ele estava muito bem no começo. Quando você fala o Flamengo, ele foi o líder de assistências da competição. Olha bem, Mauro, quando você fala o Flamengo, a instituição Flamengo, a instituição Flamengo. Quando você fala o plantel, só tem 4. Tá, vocês me zoaram. Então agora tá a pergunta. É muita besteira dizer você trouxe que a é maior do Paulo Souza? Pelo amor de Deus. Ele merece. Ele jogou a primeira. Ele é campeão também. Claro, Paulo Souza é campeão. Mas isso é uma participou da campanha. A campanha com vitórias na primeira fase foi com ele. Tá invicto. Na primeira fase só ficou atrás do Palmeiras, que venceu todos os jogos. jogos. Cadê a medalha do cara? Ué, tá bom. Deram uma medalha pro Cuejá, então, de 2019? Não, quero saber se que dar pro Abel também. Tinha que dar, ué. Sim, o Abel Braga participou em 2019. Eu acho que primeira fase participou. Sem negar. Méritos, mas participou. Invicto, ele teve participação. Mas agora, esquece ele, pelo amor de Deus. O dia que eu tô falando de coisa boa, a gente vai falar de Paulo Souza. Vamos falar o seguinte. Jorge Jesus merece medalha pra Ai. Não, aí não. Agora, merece um cantinho estaria o seu grande amigo pilhado falando besteira, Mauro César? Que esse Flamengo... Ele insiste em levantar a bola. Olha, mas uma dica. Eu gosto de levar a patada dele. Eu acho legal. Mas se é campeão Você mundial... levaria a patada do Dalai Lama, não vem não. Se é campeão mundial, esse Flamengo é maior em termos de conquistas, porque são 2 Libertadores, coisa que aquele não. Melhor não dá nem pra começar. Não, melhor eu não falei em momento nenhum. Não pode essas comparações, eu sempre digo, elas não são justas porque naquela época só classificava o campeão, o vice do brasileiro para Libertadores, era mais difícil. Primeira fase só passava um time, então era bem mais complicado, né? Era uma caminhada assim, era uma Libertadores ainda mais selvagem, digamos assim, vide a final com o Cobreloa como foi. O próprio Grêmio teve 2 anos depois, com uma conquista também pesada ali naquela batalha com os Estudiantes lá em La Plata, com jogadores agredidos. Os Estudiantes, aliás, têm uma trajetória histórica bem violenta na Libertadores, Estudiantes, Independente e tal, enfim. Era outra Libertadores. Então, acho que essa comparação pura e simples, ela não cabe. Agora, eu não dou tanta importância ao Mundial de Clubes, sempre falo isso. Para mim, o importante é a Libertadores. Você ganhou a Libertadores, você conseguiu o seu máximo. O Mundial de Clubes é uma possibilidade. Se ganhar, legal. Se não ganhar, também paciência. Mas é porque você joga contra todo poderoso do mundo, né? Por isso mesmo, eu acho que eu não dou tanta importância. Primeiro que eles não ligam. Se eles não ligam tanto, eu vou ficar ligando. O europeu não dá essa relevância ao Mundial de Clubes. Aqui no Brasil, as pessoas estão falando, onde vai ser? Vai ser aqui? Vai ser ali? Quando vai ser? Em fevereiro não dá, porque o campeão asiático sai não sei quando, vai ser em março, vai ser em abril, vai ser no meio do ano, vai ser não sei aonde, vai ser na Ásia. Vai ser? Onde vai ser? Estados Unidos. Sinceramente, você vai encontrar uma linha, um comentário na imprensa europeia sobre onde vai ser esse torneio. Ninguém está ligando. No dia que marcarem, marcou, vamos lá jogar. Quando joga lá, claro que quer ganhar, pô. Quer perder? Tá lá, né? O cara comemorou, não. Quando joga ganhou um no Madrid, um no Maracanã e pronto, faz o final. Eu achava melhor como era antes do que essa coisa, ter que jogar lá com aqueles times lá da Nova Zelândia, aquelas coisas que participam. Mas o que acontece? Você ganhou a Libertadores, você já conseguiu aquilo que é o máximo dentro da sua realidade. E esses confrontos são muito desiguais. São confrontos em que você tem uma chance teórica de ganhar. Você qual a chance do Flamengo com o Real Madrid? Sei lá, o Real Madrid no dia se aconteceu o confronto, que além de marcar o evento, tem que haver vitórias na semifinal. Né? Se acontecer um Flamengo e Real Madrid, a chance do Flamengo passa por, sei lá, o Real Madrid tem um jogador machucado, entra numa crise lá, perde a liderança do campeonato pro Barcelona e tem um outro time lá, o Atlético em segundo, uma situação qualquer, um jogador expulso. Lance, né? Aí você iguala um pouco mais. Eu acho que em 2019 o Flamengo fez um papel muito digno contra o Liverpool, porque era o campeão europeu forte, era o melhor time da Europa e jogou uma bela partida.
Não ficou se defendendo, teve uma posse de bola. Agora, teve muita dificuldade para criar. Agora, seus principais jogadores, em termos de criação, Arrascaeta e Everton Ribeiro jogaram muito mal. O trabalho do Klopp já tinha anos. O do Jesus tinha nem um semestre tinha. Tinha 5 meses de trabalho, o outro tinha 5 anos. Então, era uma disparidade muito grande. Se o Jesus continuasse e esse ciclo de evolução tivesse prosseguimento e o Flamengo voltasse a jogar no ano seguinte ou 2 anos depois, eu acho que seria realmente um time muito competitivo para encarar mesmo um time europeu. Eu acho que o Jesus seria capaz de fazer, pelo que ele fez naquele jogo. Eu não esqueço, pô, o que eu falo na televisão, não sei se mostrou, no estádio, a gente olhava, o Klopp no final do primeiro tempo estava esbravejando na beira do campo, ele gesticulava agressivamente, porque teve uma hora que o Flamengo ficou com a bola e o Liverpool ficou vendo, se defendendo e vendo, mas o Flamengo não conseguia entrar, tinha uma dificuldade muito grande para entrar na defesa do time inglês. E o Klopp se irritava, que queria que o time dele pegasse a bola também, tivesse uma outra postura. Então o Flamengo competiu, foi uma partida legal, achei legal. Troféu, posse de bola, não é isso. Foi um jogo igual o time mesmo, fez um jogo decente, não ficou só encolhido ali apanhando contra as cordas, eu achei legal. Prorrogação. Achei legal, achei digno. E assim, não mereceu ganhar o Liverpool, mas ainda teve a chance no pé do Lincoln de levar para os pênaltis, né? E o Gabigol teve uma chance no pé direito, foi a única que ele chutou mal no primeiro tempo do jogo. Então acho que jogar o Mundial, essa supervalorização, eu não concordo não. E a comparação de épocas ela é injusta, porque o caminho era muito mais difícil. Agora o Flamengo joga toda hora na Libertadores. O Flamengo e o Palmeiras vão jogar toda hora na Libertadores. Era a primeira Libertadores do Flamengo. Toda hora. Antigamente, quem jogava todo ano era Nacional e Peñarol, né? Porque os dois times que ganhavam as 2 vagas sempre do Uruguai, porque eram 2 vagas e o Uruguai tem uma diferença abissal dos dois para os demais. Na Argentina você tem River e Boca, mas tem outros grandes clubes que de vez em quando pegavam a vaga ali, não eram só os dois. Tanto que o River só foi campeão nos anos 80, 86 e o Boca só em 77. A competição já tinha 17 anos e nunca tinham vencido. Demorou. O River perdeu para o Cruzeiro em 75, só foi ganhar em 86 a primeira. Então, para um time que frequentava a Libertadores, né? O já perderam ao final dos Gachinas para o Peñarol em 66. E assim, quando o Flamengo ganhou, era até 88, que é o último do Nacional, 87 no Peñarol, os times uruguaios quase sempre eram campeões ou finalistas. Né? Era muito complicado. 82 o Peñarol, o Flamengo no Maracanã. Exatamente, assim. E sim, era a primeira do Cobreloa. O Cobreloa era um clube jovem, de apenas 4 anos, mas era um time muito bom. Era uma base de uma boa seleção chilena. Os jogos foram jogos policiais, um absurdo. Você classificou na chave dos argentinos. Dos argentinos, e assim, foi uma porradaria. Inclusive, a semifinal eram 3 clubes, não eram times de grande história, mas assim, baita jogo contra o Atlético Mineiro, a confusão do Serra Dourada, assim, era outra Libertadores, em todos os sentidos, mas o time do Flamengo, aquele de 80, 82, inclusive contra o Liverpool, que o Flamengo fez no primeiro tempo no Japão em 81, é um negócio espetacular. Aliás, você não faz 3-0, se eu não me engano, ainda é a única vez que um time fez 3-0 num tempo. É o melhor tempo em termos de gols de um time numa final mundial entre um europeu e um sul-americano. Que o Flamengo fez e não fez mais porque não precisava também, porque o time jogou em 21 dias, ele ganhou 3 títulos, né? Ele ganhou, quando ele ganha no Uruguai contra o Cobreloa, ele joga um jogo contra o Volta Redonda, ele estadual com o time completo, aí tem os 3 jogos com o Vasco, daí no outro domingo vai pro Japão, passando em Los Angeles, quer dizer, e o time jogava o tempo inteiro. Em 21 dias ele ganhou Libertadores, estadual do Rio contra o Vasco e depois ganhou o Mundial. Era uma outra época, mas o time não tem como comparar tecnicamente. Tem a questão também assim, nos anos 80, lógico, não estou comparando os jogadores, mas o Zico jogava no Flamengo, né? Qual foi a maior revelação do Flamengo nos últimos anos? O Vinícius Júnior. Ele joga no Real Madrid. Exato. O Zico hoje jogaria no Real jogos. Madrid. Exato. Pois é, hoje o Zico jogaria no Real Madrid, por exemplo, ou algum clube europeu grande. Por que ele jogou na Udinese? Porque só tinha 1 ou 2 vagas para estrangeiros, né? Então, o Platini era o craque da Juventus, o Milan tinha lá aquela turma toda. O Falcão mesmo, na Roma, o Cerezo que também não era. A Roma não era exatamente. Escalão. Era isso, quer dizer, o próprio Real Madrid. E até 1980 o mercado italiano estava fechado. A partir de 80, quando chega o Falcão... Isso era bom para o time brasileiro. Exato, eles tinham jogadores. Ficava aqui. A contramão disso. Hoje você não consegue manter, você tem que contratar outros caras. O Zico, o talento dele, o Zico seria vendido tipo Vinícius Júnior, que com 2 jogos foi vendido, mas, entre aspas, entrega, ou sem aspas, entregue com 18. O Zico possivelmente seria vendido em 71. É por isso que eu estou falando assim, que... Começou. Que o Pirata falando assim, seria maluco comparar esse Flamengo de hoje em conquista, se ganhar um Mundial... Não o Flamengo é instituição, mas o plantel, você pode colocar 4 jogadores que estavam em 2019 e está agora. Que é o Everton Ribeiro, Arrascaeta, que não respeito, Gabigol e olha, o Gabi... Não, o Bruno Henrique dá para botar, Vamp. Não, mas o Bruno Henrique não tá jogando, pô, tá lesionado. Não, sim, mas ele tá nessa geração e ele jogou. Ele é o líder. Se você fizesse uma seleção, se você fizesse a seleção dos jogadores, aquela coisa, você faz um mano a mano, como a gente chama aqui, 11 contra 11 Mano a mano, Nunes e Gabigol.
Gabigol. O Nunes é fundamental em final, mas tecnicamente o Gabigol é muito mais jogador. O Lico, tecnicamente, não se compara não desses caras, todos eles, mas ele foi o cara que, a partir do 6-0 contra o Botafogo no estadual, que devolveu o 6-0 de 72, o Flamengo acha o time. O Lico foi fundamental para dar mais espaço pro Nunes, liberar mais o Adílio, o Tita rodar mais e tal. O Lico foi fundamental tática e tecnicamente aquele time, mas o Lico não é mais jogador que o Bruno Henrique, menos do que o Arrascaeta, menos que o Everton Ribeiro. Mas é aquilo que o Nilson falou há pouco, assim, é a maldade. Leandro contra Rodinei. O Leandro ganha de quase todo. O Leandro é o maior lateral direito da história do Flamengo, um dos maiores que eu vi na vida, não só no Brasil. O Leandro é um dos maiores jogadores que eu vi na lateral direita e de uma técnica admirável. O Júnior, melhor que o Felipe Luiz, mas o Júnior, o Moza era um zagueiro espetacular. Zaga direita, fosse o saudoso Figueiredo ou o próprio Marinho, ok. Goleiro, pra mim, é outra época mesmo, não dá pra comparar, mas pra mim o Raul é melhor que qualquer outro goleiro. Assim, tecnicamente, o maior goleiro pra mim da história do Cruzeiro, apesar da história do Fábio, é outra época, eu sei, diferente. Olha que o Raul era o vagabundo. E eu amo, a gente sabe o Raul porque o Raul não treinava. Andrade Adílio e Zico, aí é sacanagem. Para, gente. Tita nós temos uma diferença Tita abissal também. Hoje, no Zico? aspecto técnico. É que não dá pra comparar mesmo. A bola é outra, a chuteira é outra, o gramado é outro, tem cartão amarelo, tem cartão vermelho, o jogo é outro, as táticas são outras, tudo diferente. O Rivelino me falou outro dia, eu tive uma conversa com ele falando em gênio na chácara dele lá em Vinhedo. Ô Nilson, antes de você completar, para não te interromper no pensamento, a gente vai entrar no ar de novo na Rádio Jovem Pan, porque a gente estava aí com o jornalismo e a gente está voltando em 3 segundos para a Rádio Jovem Pan. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Nilson César falando sobre o Flamengo na década de 80. Tá comparando alguns jogadores dessa época de 80, 70 com jogadores de agora. O Rivelino me falou um negócio que eu achei sensacional. Ele falou, hoje eu jogaria, mas com muita facilidade, muito mais facilidade. Né? Primeiro porque eu ia enfrentar adversários tecnicamente inferiores, se fosse hoje, né? E outra coisa, eu tinha pachorra, ele usou essa palavra, essa expressão. Eu tinha pachorra de pesar, viu, Vampeta? O fardamento que eu usava, eu dava mais de 3 quilos. Sim. Eu carregava mais de 3 quilos. Fora a própria bola. A bola era mais pesada. Gramado, cartão amarelo. E culpa dele que ele deixava a bola mais bicuda. Os vestiários, segundo ele, todos cheirando urina. Gramado. Era uma outra realidade. Era muito pior. Era uma outra realidade o futebol. A bola era bola de capotão. Pô. Não, e ela ficava bicuda, mais pesada, se chovia. Exatamente. Era uma outra realidade o futebol. Mas esses caras, nossa, você pega o Palmeiras recente, vai. O Veiga e o Gustavo Scarpa são 2 grandes jogadores. Eu falei com você isso. O Veiga e o Gustavo são 2 grandes jogadores. Se você voltar 10 anos, aí você tinha Djalminha e Alex. Não, aí você precisa voltar 20 e poucos anos. 10 anos ele jogaria o fato. Então, é o que eu tô dizendo. Mas estão entre os melhores. Djalminha e Alex, não dá pra comparar. Eu sei, Nilson, mas também é o seguinte. É tipo da comparação que não dá pra ser feito. Mas o detalhe. Eu sou um cara que tem saudades, mas não sou saudosista. Por exemplo, tem que ser realista. Sim, eu sei, mas estou falando realidade. Messi, para mim, é o maior jogador que eu vi tirando o Pelé. Tá? Cristiano é um monstro de jogador. Haaland, a gente está vendo, Mbappé. Esses caras jogam em qualquer época. Claro, jogam em qualquer época. Neymar joga em qualquer época. Então, exatamente. Apesar de todas as restrições Neymar, concordo que eu tenho, plenamente. joga em qualquer assim, época. eu quero dizer, então, até porque às vezes o mais jovem, não, tudo era melhor antigamente. Não, é diferente. Tem coisas boas e ruins. Mas tem muita gente espetacular agora para a história do futebol. São poucos, hein? São poucos. Sim, mas por definição vão ser sempre poucos. São pouquíssimos. Também naquela época também não tinham tantos. Talvez na média um pouco mais. Mas, de novo, a questão, até pelo anacronismo, é diferente. Era completamente diferente a velocidade do futebol, o gramado. Os gramados eram horrorosos. É um baita mérito antigamente. Gramados horrorosos, eu estou falando de Pacaembu, Maracanã, Vila Belmiro, que viu o melhor time. Pô, o Flávio, a gente acompanha aqui. Até aquela reforma de 98, 97 a 98 na Vila Belmiro, a Vila Belmiro tinha problemas seríssimos. O maior time de todos os tempos jogou em gramados horrorosos da Vila Belmiro. Areia, lá era areia, né? Então assim, você vê o nível dos caras. O Dorival Júnior, ele falou, né? A gente vai mostrar a arte aqui. Ele falou sobre o duelo com o Real Madrid. Agora, aquela brincadeira, Vamp, o time tem que brincar mesmo, tem que comemorar. O Marcos Braz puxou no vestiário. Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. E aí é engraçado. Não, o Davi Luiz, ele fez um vídeo. Ele calma. Que ele o Flamengo sabe tem que renovar correndo com o Davi Luiz, cara. Porque o Davi Luiz joga demais, sobra. Ele tem quantos anos, Pilhado? Ele tem 35, eu acho. Pô, metia 2 anos de contrato nele tranquilo. Aquele lance do Vitinho, é que ninguém avisa ele também que o Vitinho tá por trás. Nesse lance aí, como o Modo falou, que ele falhou.
Né? O Vitinho é rápido, mesmo, vem. né? O Mas Santos deu só- sorte. Mas assim, você pega ele Acontece. inteirão, ele sobra. Bate bem na bola, os passes. Ainda tem um vigor físico. Você vê que ele tem um vigor físico. E tá com Participa muito das saídas de bola do Com Flamengo. certeza, ele tem um passe, sobretudo o vertical legal. E tá mais atento também. Ele jogou de volante, praticamente. né? Sim, ele começou como E volante. depois jogou com volante também. Zagueiro. Vitória. Jogadorzaço. Davi Muito Luiz. bom. E tá mais jogador consciente taticamente também. Mas naqueles aí, momentos que ele Pirado, vai. aí, vamos supor, né? O Mundial a gente não sabe onde está definido e tudo aí. Real Madrid e Flamengo. Os caras, quando olhar para um lado lá, vai ver, ó, pô, aqui tá o Vidal, tá o Davi Luiz. Sabe? O Arrascaeta que vai uma Copa do Mundo, da seleção do Uruguai. Gabigol. Campeão Gabigol, sul-americano, Pedro. história. Não, tem alguns jogadores que vai ser conhecido. Não, mas o vai estar na Gabigol, Copa. eu não sei se Pedro os caras vai- conhecem. Pedro vai pra lá. Copa. Mas dependendo do Como é cara. Vidal, Davi Pode ir pra Luiz, Copa, menos, Pedro. claro, mas- Felipe Luiz. Felipe Luiz, sim. Os caras conhecem, cara. Dizer, porra, 4, 5 caras de Não, nome. Vidal- Exato. Mas o Vidal não saindo jogar. Bem, Vidal, Mas os né? caras no aquecimento já vê, pô, aqui tá o que joga lá. Tá o Vidal, tá o Davi Luiz. Não foi do jogador qualquer na Europa. Claro. Foi do gigante na Europa. Ah, e Felipe fora o que tem de Luiz. brasileiro no Real Madrid, né? Não, e no caso numa Ué, o bandeira. Vinícius Júnior, no Vinícius, caso, tem pô, uma baita relação com o Não, Flamengo. é uma Ele é muito identificação torcedor do Flamengo. monstruosa, né? Então, assim. Vai pedir e- pra não jogar. Ah, e o Rodrigo, Militão, pô, tem muita gente, né? Vinícius Agora- gosta tanto que vai falar. Agora, o Mauro falou do jogo contra o Liverpool, que o Flamengo nem ficou, né, não foi uma atuação que... O Flamengo chegou a ter algumas chances, chegou a jogar contra esse Real Madrid. É um jogo mais difícil ou até mais fácil do que contra aquele Liverpool? Menor ideia. E outra, o Flamengo... Nem sei se esse jogo vai acontecer. É isso aí, precisa Nem passar. quando pelo- vai acontecer. O Flamengo acabou de ganhar a Libertadores. Que se dane o Mundial de Clubes, rapaz. Que se Aliás, comemora, aliás, Como que bem se dane feito, é pra Mundial? você Isso é também. mínima pra Porque isso. Calma, ano Mauro passado você César. perguntou, Se pô, e agora? Vai pegar o legal, Chelsea? não Eu falei, ganhou. com todo respeito, foda-se, cara, deixa eu comemorar a Libertadores, depois vai o Mundial. Gente, Porra. mas calma. Olha, eu tenho- ó, uma calma das aí, coisas calma que eu aí. menos Não, entendo... pô. Eu tô sendo... Coisa que eu Calma. menos Ó, entendo calma aí. é como o palmeirense Calma. pega a pilha porque não tem Mundial. O time tem 3 Libertadores. Vai ganhar um brasileiro de novo. Azar. Eu acho isso azar. Eu acho Não, que eles Mundial criaram não o Mundial. tem. Eles têm sim, Mauro. Não. 51 eles criaram. Mas pega uma pilha Não, e peraí, tal. você, Eu acho- você fala que agora. Você, não, Mundial agora pra mim é fala a do prato. Copa do Mundo, sabe? Você, Que é- afinal, é um se o Palmeiras é campeão, mundial, uma não é, porque agora você falou que criaram, olha lá. Claro que é. Claro que é. Candidato. É claro você fala que é, uma pô. coisa, candidato, você fala outra. Não. Eu vou pedir o meu direito de Claro resposta, que é. candidato. Você acha que tem ou não tem? Candidato. Você acha que tem? ou não Candidato, eu não sou candidato, embora eu peça Você acha que tem? Embora eu peça Eu direito de defendo o resposta, Mundial. candidato. Não, você acabou de falar que não tem, agora fala que tem. tem? Não, eu falei que Candidato. criaram e eu acreditei. Candidato. Ó, eu discordo do Mauro César, que eu acho que o Mundial, pô, é fera, né? Eu também, né? Quantas vagas peraí, Oceania velho, tem na Copa tem que do comemorar Mundo? Libertadores, pô. Não, Gente, é um mas, torneio. pô, você nenhum- ganhar no no Mundial tem É uma um vaga. torneio de um time só. E vai, eu não sei também. Não, mas Mauro você tem razão, é um ganhar. torneio de um time só. É pô. político. É uma Copa das Confederações de times. O Mundial de joga o Clubes. Auckland, Não é joga, um pô. campeonato, uma Copa do Mundo de clubes. É uma Copa das Confederações de times. Um representante de cada confederação. não Aí tem. você coloca quase no mesmo patamar o campeão lá da Oceania, da Nova Zelândia, o time não sei da onde, lá, A Chima Samoa. foi vice-campeão uma vez? É, lembra? não dá. Eu acho que o torneio ele é político, ele é mal É uma organizado. Uma Zembe. Também, então. Né, O Raja É Casablanca. legal pra caramba, mas comemora a Libertadores. Você Pirata. imagina Esquece com esse Mundial calendário agora. europeu dessa temporada, com a Copa do Mundo no meio, a importância, entre aspas, que vai ser dado para isso. Então, eu acho assim, se você tem a chance de jogar com o Real Madrid, claro que é legal. É isso que eu falo, você pega todo Ter o poderoso, Chelsea como maravilhoso, adversário, mas fala depois. foi legal. Agora, é Demora, legal, pô. vai lá, a torcida vai lá, apoia, curte, passeia, vê o jogo, se diverte. Ok, mas eu acho que não se deve dar essa importância. Quando o Mundial acontece logo depois da Libertadores e o time não ganha, por exemplo, o Grêmio, vou dar um exemplo, o Grêmio perdeu para o Real Madrid. Tinha vencido a Libertadores, aí os torcedores do Internacional sacaneiam os do Grêmio. Cara, o cara acabou de Isso ganhar a é Palmeiras, Libertadores. pô. Eu ia Não, do River, zoado. Palmeiras jogou. Palmeiras. Palmeiras jogou 8 dias O River, depois quando, da Libertadores. o River, jogou quando ganhou a eliminado. Libertadores lá na Espanha, que ele já foi direto e perdeu. Ele Palmeiras, voltou 8 dias derrotado depois. depois de ser Exato. campeão da Não, Libertadores. contra o Boca, o maior Boca, clássico da afinal. história. Exato, o maior Sim, clássico então, da história. não, mas ele nem comemorou Dane-se. a Libertadores, ele voltou derrotado. Dane-se. É legal a oportunidade de jogar contra o campeão da Europa. Acho que tem que ser valorizado ali como um confronto, até para você medir, né, o seu Até como tamanho. evento. Exato. Agora, eu acho errado assim, é tratar como se fosse um jogo fundamental. Para mim, Histórico. Pode É um até, evento, pode até um ser evento. histórico, É dependendo do maravilhoso, contexto. mas Mas o mais importante para mim é a agora. nossa realidade. Nossa realidade sim, é a Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. A nossa realidade. Até porque a disparidade é muito grande. Que eu falei, o Zico jogou no Flamengo contra o Liverpool. O Vinícius Júnior, que é a maior revelação recente, não jogará nessa possível partida contra o Real Madrid, porque ele é do Real Jogará no Real Madrid. É. do Real Madrid. Então, o que acontece? E o Amanhã... Zico jogaria também se fosse hoje. Exato, se fosse hoje. Por quê? também Porque mudou, tudo mudou, o número de vagas e tudo mais, é outro cenário, outro mundo. Então,
Por que tratar isso, sabe? Eu não concordo. Essa coisa, jogo mundial que você falou, perde, o Mauro lembrou, perdeu, aí volta. E o River perdeu, inclusive, o primeiro jogo. Foi terrível para ele, voltou super derrotado. Mas ganhou do Boca. E talvez até essa derrota seja ligada à possibilidade de um confronto importante decisivo contra o River e logo depois você jogar essa partida. Então, eu acho legal, tal, se puder jogar, a oportunidade. Era legal o jogo lá e o jogo cá. Até porque legal. Eu acho bem melhor. O Real Madrid no Maracanã. Seria bem mais legal. O Flamengo jogar única cada vez mais era legal. América do Sul. E até para o time europeu poderia ser mais fácil. É mais fácil de sair, vir à América do Sul, jogar uma partida e voltar, do que ele ir para lá e ficar uma semana, 10 dias. E não é mais aquele absurdo que fez com que o outro jogo seria em casa. jogassem. Eles jogam em casa, ele pega um avião, vem, joga e vai embora. Lá ele tem que ficar mais tempo. Mas é só amistoso. Eles aí fazem mas aí tem o lado político. Tem que ter o confronto com o campeão lá não sei de onde, o time lá dos caras semi-profissionais. Time semi-profissional joga esse negócio. Você vai olhar, os caras têm emprego lá, jogam futebol de hobby. Então isso é mundial. Fosse um campeonato, mas não cabe no calendário um campeonato, uma competição, uma Copa do Mundo de Clubes. Se a FIFA quisesse fazer a cada 2 anos, a cada 4 anos, aliás, um campeonato desse tipo, classificando os campeões mundiais da época e tudo, talvez conseguisse dar um jeito, ou uma eliminatória local para você apontar quem vai jogar. Mas é uma coisa arranjada política, é política. Você agrada todas as confederações. E você dá a chance de um time africano, ou de um time asiático, um time centro-americano, um time de uma confederação menor em termos de importância, de repente esbarrar com o Bayern de Munique. Aí o Bayern de Munique joga com um time pequeno no cenário mundial. Então é um lado político só. Ou mesmo um sul-americano que tem uma relevância maior do que um time desses centros. É um torneio só político. Ele só é, como a Copa das Confederações era só política. E é o torneio engana bobo a Copa das Confederações. O Brasil ganhava, achava que era bom pra caramba, no ano seguinte tomava pau na Copa do Mundo.